porque eu também atuo como change, não é fácil, muitas das vezes, aceitar que o líder não está implicado com esse processo. Então, para mim, o grande aprendizado é que isso precisa ser uma jornada. E a gente vem continuando trazendo todos esses elementos e atuando de forma muito intencional, né? Semana passada eu ouvi muito essa palavra, intencional, intencionalidade. Não somente nós, profissionais de recursos humanos, mas também os líderes precisam atuar de forma mais intencionais para as mudanças que eles querem processar dentro da organização, especificamente dentro do seu próprio time. Eu cheguei bem no finalzinho da palestra da Mafane, o nome dela, né? Eu não a conhecia, já estou assim, apaixonada ouvindo o finalzinho. Ela trouxe uma fala que eu acredito fortemente, que o que admite um profissional é a sua competência técnica, mas o que de fato faz com que ele não permaneça na organização são as suas competências humanas, as suas competências emocionais. E eu ainda não li o livro, mas a Bayer mudou recentemente o seu CEO global. Ele visitou recentemente o Brasil e eu gostei demais de uma fala que ele trouxe, é que nós precisamos ser mais humanos. E ele recomendou um livro chamado Humanocracia. Não sei se vocês já ouviram, está na minha lista para ler, eu já comprei, ainda não consegui ler esse livro, mas é o que as organizações elas estão trabalhando. Porque quando a gente fala de pessoas, quando você fala de resultados, os resultados ele vêm por meio das pessoas. E não tem como você desvincular clima organizacional de ações como inclusão e diversidade, por exemplo. E uma das grandes bandeiras que a gente traz dentro da organização é, aqui na Bayer, você pode ser quem você é. A Thaís está lá com a gente no Parque Industrial, sabe o quanto de esforço que a gente faz para justamente ter um ambiente de maior inclusão, de maior diversidade e, acima de tudo, de maior equidade. E não tem como a gente falar de diversidade, equidade e inclusão se a gente não falar de segurança psicológica. Eu tenho vários exemplos, inclusive de pessoas que não conseguiam dizer para o próprio líder a sua condição sexual. E no momento em que a gente começa a trabalhar um ambiente de cultura mais inclusiva, as pessoas elas podem ser quem elas verdadeiramente são e se conectam muito mais com os valores da organização. Então, meu grande aprendizado é não somente a mim como recursos humanos, mas também inspirar os líderes para que eles sejam mais intencionais nessa jornada de transformação cultural. Boa. Eu acho que tem um primeiro aprendizado, Ale, quando a gente começou a atuar nesse papel que a gente está chamando de Health Partner, a gente começou a ser muito acionado, mas muito acionado, porque começa a surgir demanda de saúde o tempo todo. E chegou um momento que a gente precisou parar e dizer como a gente vai escutar essas pessoas e como que a gente vai receber essas demandas e o que a gente vai fazer com isso. Então a gente começou a desenhar um fluxograma de chegou por aqui, como que chega, para onde vai, matriz de criticidade, para que a gente pudesse começar a estruturar essa escuta para chegar nas dores. Então, quando eu falo de pragmatismo, é um pouco disso, assim, os temas que a gente trabalha são muito quali, mas o que são? Então, chega uma escuta, qual que é a dor real desse relato? Como que eu posso encaminhar? Quais são as possibilidades que eu tenho aqui de encaminhamento? Então, essa estruturação da escuta, ela foi muito importante pra gente e que me leva ao segundo aprendizado. Eu tenho aprendido que saúde mental, bem-estar, eles são uma soma de pequenas coisas muito práticas. Então, por exemplo, os rituais de liderança e de gestão. São o way of working, o jeito que as pessoas trabalham. Então, eu tenho reunião com o meu líder, eu tenho one-on-one, eu não tenho, daí eu tenho espaço para falar. Ferramentas, a gente mudou da Microsoft para o Google. Isso gerou um estresse absurdo de aprendizagem, quando você fala de change, né? Todas as mudanças que a gente vive nas organizações. Então, entender o que eu acho que é muito legal, porque o povo essa área está estressada. O que é o estresse? É sobrecarga. O que é sobrecarga? É falta de priorização? Não, é falta de ferramenta? É falta de gestão à vista? Então, acho que esse é um aprendizado que a gente tem tido, assim, de sair da superfície do tema e ir aprofundando. E conectando com o que você trouxe, Ale, eu acho que a liderança é a chave, né? E principalmente quando a gente pega o meio aqui da liderança e entender que líder também é gente. Eu tive uma ex-chefe que eu admiro muito, que ela sempre falou assim, toda reunião é um processo emocional. Então, quando você entra numa reunião para falar de algo com alguém,
cada um tem as suas expectativas e está vivendo um momento e tem algo em jogo naquela reunião. E quando a gente chega com os líderes para falar de saúde mental, ele também tem um processo emocional grande ali, né? Então, E eu não tenho dúvida alguma que a liderança é a chave, né? Então, é o iceberg que a gente não enxerga do líder. Exatamente. Como líder há 45 dias, eu digo que é mais complexo do que eu imaginava, tá? Então, eu acho que é isso. E, putz, ter bons fornecedores, bons parceiros, assim, eu acho que faz muita diferença, assim. A gente não está sozinho nessa jornada, tem muito aprendizado a ser compartilhado. E é um tema muito novo, né? A gente vai ter muito a aprender daqui para frente. Então, essa é a minha listinha. E dados. Anotem, dados. Esse é o futuro. Muito bom, meninas. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, né, da nossa conversa. E queria que vocês deixassem um pouco aí, mensagem, um recado aí para a comunidade de RH, a grande maioria aqui, com certeza, né? Estou assumindo que a grande maioria é de RH, mas certamente tem líderes, né? Tem pessoas de outras áreas, mas o que vocês podem trazer como uma mensagem para continuar essa jornada, o iniciar, quem ainda não começou? Acho que para mim a palavra é coragem também, sabe? A gente precisa ter coragem para facear nossos medos. E dá medo, né? Todo esse projeto, eu tive muito medo, porque eu não sabia o que eu ia encontrar, eu não sabia qual seria efetivamente a recepção das pessoas para isso, porque afinal de contas, falar de emoções é com recursos humanos, né? Falar de emoções é com a Lê, que é psicóloga. Então, trazer esses líderes para essa pauta de tratar das emoções como algo inerente também a seu papel, não foi fácil. E eu precisei ter algumas conversas difíceis para que eles pudessem também entender qual era o papel deles. E se eu puder também dar uma outra dica, tenham aliados, especialmente na alta liderança, convençam. Inicialmente, eu sempre busco algumas brechas, né? Na época, nós estávamos com outro diretor, esse diretor agora é um argentino, a gente estava com outro diretor alemão, né? Quando veio a pandemia, e eu aproveitei uma fala de saúde mental numa conferência que foi feita entre o Global e nós, né? Falar de saúde mental. Assim que terminou a fala, eu liguei para ele. Eu falei assim, tá vendo? A gente precisa fazer alguma coisa aqui. E daí ele, então, como é que a gente vai fazer? E foi construído todo esse desenho para o programa de saúde mental. E nós fomos precursores. E depois, o corporativo veio, identificou o que a gente tinha feito como um benchmark mesmo, e eles levaram algumas das nossas ações para o corporativo. Então, as ações feitas aqui, no Rio de Janeiro, influenciaram, inclusive, a comunidade Brasil e a comunidade América Latina. Então, o que eu posso dizer para vocês tenham coragem, dá medo, não é algo fácil, mas a gente precisa fazer quando a gente acredita que essa transformação ela virá somar para as pessoas que estão dentro da nossa organização. Ai, que bonito. Eu sempre fico pensando nisso, né? Tô escutando uma palestra, tô escutando alguma coisa. O que eu faço na segunda-feira? Como é que eu vou concatenar todas essas informações aqui e vou para a prática? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é: começa pequeno. Começa num piloto, pensa o que já tem, o que você já tem de dados de absenteísmo, de afastamento, de atestado. Começa a juntar essas informações que às vezes estão todas desconexas. Começa a pensar os fóruns que você já tem acesso, a reunião mensal da diretoria X, né? Entende o que você já tem, que é uma oportunidade, e esses dados, como que você vai se organizar. E estrutura um pilotinho, vai pequeno, pega um líder que você sente que já tem apetite, pega um BP assim e vai ali para frente. Se você é BP, escolhe uma área e começa a fazer de maneira estruturada, mas contínua. A gente tem falado muito sobre consistência, sobre profundidade, sobre estruturação. E eu acho que dá para começar pequeno, porque uma coisa que eu vejo também é que é muito sedutor a gente cair num lugar de ficar fazendo um monte de coisa legal, porque ele é um tema que ele é muito apaixonante. E aí a gente olha para uma organização, o tamanho que tem, parece que é um monte de problema, um monte de área, um monte de gente. Eu lembro da sensação assim de fomo, de ansiedade, o que eu vou fazer com tudo isso? Começa devagar, pega a coragem que a Lê trouxe, pega uma área, testa a metodologia. A gente está testando um monte de coisa, assim, estamos vendo o que está dando certo, algumas estão dando, outras não. Então, acalma o coração que dá boa, existe uma jornada, mas acho que com as ferramentas que vocês já têm, porque eu sei que
tem um lugar aqui de eu falar de uma área estruturada com 5 pessoas que fazem isso, mas a Lê está aqui como prova de que ela conseguiu fazer e o Paco está aqui contando. Então, eu só queria dizer que vocês já podem fazer com as ferramentas que vocês já têm. Eu acho que isso é uma coisa legal. Muito bacana. Se eu puder acrescentar, eu acho que é ter esse objetivo, né? Ter esse mínimo de aonde eu quero chegar com esse programa. Eu acho que quando Thaís fala assim, gente, um assunto que dá vontade de fazer um monte de coisa. Né? Se questionar, será que o que eu estou fazendo realmente eu estou gerando o impacto e a transformação que eu quero gerar? Né? Então, acho que é pensar nisso também, né? Porque a gente vê, às vezes, essa angústia, né? Vamos começar a fazer, mas aí são aqueles efeitos, né? Você faz alguma coisa e morre, né? Você faz, quando a Lê fala, foram 2, 3 anos, a gente está falando de uma jornada. É uma construção. É uma né? jornada. É um trabalho que você vai construindo, porque você está mudando a mentalidade, você está mudando a forma. E vamos ser sinceros. A gente está falando de um estigma. Né? Existe ainda muito tabu nas organizações. E não são só os engenheiros, não. Não. Tem tabu em RH também, né, gente, para falar desse tema. A gente acha que não é tão necessário. Será mesmo? Né? E aí a gente vai vendo. Mas tem alguma coisa esquisita aqui. E a pesquisa de engajamento veio com resultado e não está dando conta. E olha que aumentou afastamento. E agora e aí você fica com aquele problema. Então, talvez dar esse passo atrás e sair desse lugar. A gente, às vezes, e eu vivi, né? Hoje eu estou do outro lado, mas eu vivi muito tempo no lado aí que vocês estão em empresa. E a gente, às vezes, vai para esse lugar da arrogância, né? Que a gente tem as respostas, que a gente sabe o remédio, né? A gente tem as perguntas, eu acho que não. É sair desse lugar, ir lá, tentar entender. Achei interessante lá da matriz, né? É ouvir, né? Exatamente para a gente poder fazer uma transformação. E eu ouvi uma coisa hoje de manhã, desculpa, né? A gente estava com um painel que estava a Helena Galante, que é um podcast que recomendo aí, Jornada da Calma. E aí ela falou uma coisa que eu achei fantástica, né? A gente vive naquela correria, aquela loucura, e ela deu uma metáfora da bicicleta, né? Pensar na bicicleta com 2 lugares, né? E ela falou assim, é muito mais devagar com 2 lugares, você andar de bicicleta. Eu nunca andei numa bicicleta de 2 lugares, mas fiquei imaginando que realmente você tem que fazer mais. E ela falou assim, mas essa pressa, ninguém tem pressa para chegar no final da vida. A gente tem pressa para se divertir ali na jornada, né? E aí eu falei assim, gente, é bonito isso, né? Mas é verdade, né? Será que a gente consegue também nessa cadeira de RH olhar para isso? Quanto que eu consigo fazer uma experiência, já que está na moda usar a coisa da experiência, que as pessoas consigam vivenciar de um outro lugar esse ambiente saudável? Será que eu consigo proporcionar isso? Isso me remeteu a esse desafio. Então, essa era a minha fala para vocês. Quero agradecer muito a generosidade de vocês compartilharem a jornada. Muito bonito o que vocês estão fazendo. Tenho certeza que deve ter inspirado aqui. Queria devolver, acho que a gente tem tempo para uma pergunta, se alguém quiser fazer. Se eu puder só trazer mais um outro elemento, muito inspirado aí na sua fala, é que a agenda e a pauta de RH, de people, né, de pessoas, ela não pode ser de RH. Então, hoje, o meu grande desafio também é transmitir essa pauta, né, de cultura de segurança psicológica para os líderes, né, que é muito do que você também está trazendo, né, que a gente também entender que isso não pode ser somente um assunto de recursos humanos. Tem uma pesquisa da Deloitte que diz que pessoas felizes ou bem produzem 20% mais. Isso é o problema da liderança. Isso é esse assunto que eu vou ter com a liderança quando eu tiver um problema de capacity e ele pedir mais HC, como que está meu time? Né? Então, estou contigo. Muito bom. Vamos lá, uma pergunta para a gente fechar. Se não tiver pergunta também está tudo bem. Ai, gente, nenhuma perguntinha. Tem uma pergunta. Como não perguntar para a Lê, né? Desculpa, Thaís, mas eu sou fã. Eu já estou aqui no fã-clube também, pode ficar tranquilo. Eu sou a Thaísa, que a Lê comentou algumas vezes, né? Sou do Grupo M Pharma, a gente compartilha do mesmo site lá em Belford Roxo. E também a você, tá, Thaís? Mas a Lê principalmente.
A Bayer, ela é uma gigante, né? A gente se inspira constantemente na história, nas ações, e são ações incríveis. A Lê falou aqui, não sei, vou chutar 10%, muito menos, talvez. A minha pergunta, Ale, quando a gente está em estrutura menor, né, onde o budget é menor, onde muitas vezes a gente ainda tem uma liderança, né, com um pensamento muito mais para o resultado do que propriamente com as pessoas, se vocês pudessem resumir aí num caminho inicial para a gente conseguir fazer essa virada de chave, que caminho que seria esse? E obrigada desde já pelo que vocês trouxeram. Legal. Você quer falar? Pode ir. Thaís, obrigada pela pergunta. De fato, eu digo que hoje eu estou na Bayer, realmente a gente tem